Lição de número 12. O modelo de missões da Igreja de Antioquia, quarto trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora e alunos da Escola Bíblica Dominical, o modelo de missões da primeira igreja formada por gentios é o objeto de nosso estudo nesta semana. A Igreja de Antioquia é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. Veja, esta igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, pois seus líderes vinham de origens diversas, como veremos ao longo desta lição. Para introduzir o terceiro tópico, querido professor, querida professora, nós sugerimos que você reproduza a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé por meio de mapas. Aqui é muito importante reconstruir o itinerário missionário a partir da igreja de Antioquia da Síria, mostrando o quanto a primeira viagem missionária era complexa e desafiadora. Muito bem, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre de 2023. Estamos estudando o seguinte tema: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 12 com o seguinte tema: o modelo de missões da Igreja de Antioquia. E eu quero convidar você para irmos à parte introdutória da nossa lição de hoje. Estudaremos o seguinte tema: o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Diz assim o texto áureo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo de número 2. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Muito bem, queridos irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos 19 até o versículo de número 26. E também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de número 1 até o versículo de número 5. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia. Segundo objetivo, expor sua natureza missionária. E terceiro, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos e estudaremos cada ponto da nossa lição com os seus respectivos subtópicos. No primeiro ponto, vamos estudar o seguinte tema: a Igreja de Antioquia, natureza e características. A sinopse do primeiro ponto diz assim: a Igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Segundo ponto, uma igreja missionária em ação. Diz assim a sinopse do segundo ponto: profetas e doutores constituíam uma liderança servidora
estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. No terceiro ponto da lição, estudaremos o seguinte tema: o serviço de missões. E na sinopse do terceiro ponto diz assim: a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Nós temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você estará nos ajudando para continuarmos aqui no YouTube. Queridos irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições, elas são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Agora sim, queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: a Igreja de Antioquia, natureza e características. Primeiro tópico: Antioquia da Síria. Perceba, era conhecida como Antioquia da Síria a fim de ser distinguida de Antioquia da Pisídia. Isso mesmo. A cidade cresceu a ponto de contar com uma numerosa população nos tempos do apóstolo Paulo, incluindo muitos judeus que, desde tempos remotos, haviam obtido o direito de cidadania. Queridos irmãos, Flávio Joséfo, o historiador judeu do tempo dos apóstolos, nos diz que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo em importância somente para Roma e Alexandria. A grande maioria da população era síria, embora houvesse numerosa colônia judaica, tornando-se assim um grande centro da erudição judaica. Veja que Paulo começou e terminou ali a sua segunda viagem missionária. Queridos irmãos, o segundo tópico, a igreja em Antioquia. Já estudamos a cidade de Antioquia da Síria, agora estudaremos a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Leia na sua Bíblia Atos capítulo 11, versículo 22 e o versículo de número 23. Uma afirmação muito interessante aparece no versículo de número 26, que diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Há uma controvérsia razoável sobre quando e quem lhes teria dado o nome cristãos, isto é,
aqueles que seguem a Cristo. Provavelmente deve ter sido como uma forma de zombaria por gentios incrédulos. É pouco provável que os próprios cristãos tivessem inventado esse nome, pois eles usavam outros termos para referirem-se a si mesmos, como, por exemplo, os discípulos, ou os santos, ou ainda irmãos. Veja Atos capítulo 11, versículo de número 26. Eles chamavam a si mesmos de seguidores do caminho. Atos capítulo 9, versículo de número 2. Muito bem, queridos irmãos, terceiro tópico, uma obra de leigos. Veja isso, queridos irmãos, não foram os apóstolos ou obreiros, mas sim os leigos, os discípulos, os crentes em geral, que foram dispersos, que anunciaram a palavra de Deus e fundaram a igreja em Antioquia. Ao anunciarem Jesus, a mão do Senhor sobre eles fez com que se convertessem muita gente ao Evangelho. A notícia do avivamento em Antioquia chegou a Jerusalém, levando os líderes da igreja de Jerusalém a enviar alguém para investigar. Veja que Barnabé foi o escolhido para verificar de perto o que estava acontecendo. Ele foi uma escolha sábia por várias razões. Sendo natural de Chipre, ele teria conexão natural com os evangelizadores que tinham iniciado o movimento em Antioquia. Muito bem, queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, uma igreja missionária em ação. E o primeiro tópico, havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13 e versículo de número 1. Meus queridos irmãos, eu gostaria de aproveitar a ocasião e ler o texto de Atos capítulo 13, versículos 1 até o 5 na íntegra, que se encontra na leitura bíblica em classe da nossa revista. Diz assim, versículo 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Portanto, queridos irmãos, perceba que a igreja em Antioquia tinha uma liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores, como lemos na referência citada. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou os mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, queridos irmãos, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Não, eles eram homens cheios do Espírito Santo e a sabedoria era do alto. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico, uma liderança servidora. Veja o que diz o versículo de número 2, e servindo eles ao Senhor. Os discípulos em Antioquia
oravam, suplicavam, cantavam, louvavam e adoravam ao Senhor, dedicando-se a Jesus Cristo em um período especial de oração e jejum, em gratidão pelo que Deus fizera entre os gentios daquela cidade, mas também em favor das multidões não evangelizadas da Ásia Menor e da Europa. Perceba isso, queridos irmãos, que ainda diz o versículo 2, orando e jejuando. Os profetas e os doutores daquela igreja, apesar de serem os seus líderes, não desprezaram o jejum bíblico. Que o Senhor, nosso Deus, desperte a liderança da igreja atual a fazer o mesmo e convocar os seus membros para jejuarem. Terceiro tópico, diz ainda o versículo 2, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Deus designou os 2 melhores homens da igreja de Antioquia para que desempenhassem a nobre tarefa de missão transcultural. Veja o que diz o versículo de número 3. Para a obra a que os tenho chamado. Essa mensagem provavelmente foi a confirmação de uma vocação a uma obra a qual o Espírito Santo já os tinha chamado, pois Antioquia tinha sido uma escola missionária para eles. Veja a referência de Atos capítulo 11, versículos 22 até o 26. Não vamos ler essa referência para que o vídeo não fique muito extenso, mas você pode ler aí na sua Bíblia. Queridos irmãos, quando o crente é chamado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito revela-o à igreja. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando a vontade de Deus foi revelada, eles novamente jejuaram e oraram. A imposição de mãos era um ato simbólico que indicava o reconhecimento público do chamado e da capacidade, além da associação de uma congregação particular com um ministério. Muito bem, queridos irmãos, você está no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. E vamos agora estudar o terceiro ponto da nossa lição, o serviço de missões, e o primeiro tópico, o início das missões cristãs. Muito bem, queridos irmãos, estudaremos agora o terceiro ponto, o serviço de missões. E no primeiro tópico, roteiro da viagem e atividades missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo durou cerca de 2 anos, você sabia disso? E foi a mais curta, tanto no tempo quanto na distância, mas foi, no entanto, um avanço muito significativo na história da nova igreja cristã. Paulo estabeleceu-se como líder na divulgação da palavra de Deus. Ele passou a escrever uma grande parte do Novo Testamento que temos hoje nas nossas mãos. Havendo cumprido essa tarefa missionária, os missionários voltaram a Antioquia da Síria cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos capítulo 14, versículos 24 até o versículo de número 28. Eles bem que poderiam dizer de sã consciência, missão cumprida. Ao voltarem para Antioquia, os missionários deram um relatório para a congregação que os tinha comissionado. Provavelmente, ninguém tinha tido notícias de Paulo e Barnabé desde que a igreja enviara-os durante um culto especial de oração e jejum.
Veja isso, queridos irmãos, que no relatório, Paulo e Barnabé não se detêm nos sofrimentos e violências que sofreram, nem se vangloriaram da dedicação e força em face da perseguição. Terceiro tópico, queridos irmãos, prestando contas. Isso mesmo. Ao fim de cada uma das viagens missionárias, Paulo e a sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. O modelo de missionários independentes que respondem somente ao Senhor, esse modelo, queridos irmãos, não é bíblico. Nem o apóstolo Paulo deixava de relatar o que estava fazendo a sua igreja de origem. Observe que o Espírito Santo afirma que a igreja havia os recomendado. Não é correto dizer que a igreja local não tem qualquer responsabilidade ou autoridade sobre a vida do missionário. Em Atos, capítulo de número 13 e o capítulo de número 14, fica bem clara a presença do Espírito Santo, confirmando e aprovando a obra da evangelização realizada por Barnabé e Paulo. Queridos irmãos, veja que a despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus por meio da vida deles. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas e curas divinas e libertação também aconteceram. Querido professor, querida professora, caros alunos da Escola Bíblica Dominical, à luz dessa lição podemos afirmar que a igreja cristã cumpre seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento na obra missionária. Assim, queridos irmãos, é nossa tarefa, a tarefa de evangelizar, de participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missão, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir falar de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, a missão de ganhar vidas para o reino de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Não esqueça também de comentar esse vídeo e compartilhar com seus irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.